Olá pessoal, tudo bem? Então neste vídeo nós vamos ver os anéis dos inteiros módulo n, tá? O Zn, que é um anel tão importante que merece ser visto separadamente. Lembrando, Zn é o conjunto das classes de restos na divisão por n, então varia de 0 até n-1. Tá? Vamos verificar neste anel comutativo com unidade quem são os divisores de zero, ou seja, aqueles números, ou melhor, os elementos diferentes de zero cujo produto dá zero. Para fazer isso, a gente vai olhar a tábua de multiplicação. Na tábua de multiplicação, a gente não precisa preocupar com linha e coluna do zero, né? Obviamente, porque os divisores de zero são diferentes de zero e o produto dá zero. Então, no caso aqui do Z2, é apenas o 1. Né? 1 vezes 1 dá 1, então, portanto, no Z2 não há divisores de zero. Agora vamos para o Z3, só importa linhas e colunas que não têm o zero como um dos fatores, então é linha e coluna do 1 e do 2. E quando a gente olha para os resultados, vemos também que nunca dá zero produto de dois desses elementos, não há divisores de zero em Z3 também. Em Z4, vamos então observar linhas e colunas que não têm o zero como fator, então são linhas e colunas do 1, 2 e 3. E nesse caso, o zero aparece como resultado do produto de 2 por 2. Né? Em Z4, 2 vezes 2 dá zero. Então, 2 é divisor de zero em Z4. Em Z5, não há divisores de zero, como vocês podem observar pela tábua. Em Z6, nós temos sim muitos divisores de zero. Vejam. Né? Essa aqui é a parte da tabela que nos importa e o zero apareceu 4 vezes nas operações que envolvem 2, 3 e 4. Então, 2, 3 e 4 são divisores de zero. Tá? 2 vezes 3 é 0, 3 vezes 4 também é 0. Bom, nós não vamos ficar até amanhã falando de exemplos, né, de n por n, mas já vamos poder adiantar, e aí a gente sugere que vocês façam essas contas para confirmar, que em Z7 não há divisores de zero, em Z8, 2, 4 e 6, em Z9, 3 e 5, e em Z10, 2, 4, 5, 6 e 8. Em Z11 não há divisores de zero. Bom, agora eu lhes pergunto, existe alguma propriedade numérica que vocês possam identificar nos números que faz com que eles, nos elementos, né, que faz com que eles sejam divisores de zero de um determinado Zn? Ou seja, o 2, o 4, o 6, eles têm alguma coisa em comum com o 8? O 3 e o 6 com 9? 2, 4, 5, 6 e 8 com 10? E observe, quem são os Zns que não têm divisores de zero? Bom, se vocês disseram que para ser divisor de zero, esses números correspondentes aqui às classes têm fator comum com n, vocês acertaram. Nós temos que um elemento A barra é divisor de zero de Zn, se somente se eles não são primos entre si, ou seja, eles têm fator em comum. Nós vamos provar esta proposição. Em primeiro, como é um se somente se, nós temos que provar que essa sentença implica na segunda e depois mostrar que a segunda implica na primeira. Em primeiro lugar, vamos supor que o A seja divisor de zero. Significa que ele é diferente de zero e existe um B diferente de zero, tal que o produto seja zero. Traduzindo todas estas implicações aqui, vale dizer que n divide A, n divide B, certo? E n não divide A, não divide B, mas divide o produto. Bom, eu afirmo para vocês que o máximo de divisor comum ele existe, é um determinado número. Eles não são primos entre si, não podem ser primos entre si. Por quê? Se eles fossem primos entre si, como n divide AB e n é primo entre si com o A,
Consequentemente, o n deveria dividir b, o que é um absurdo, porque n não divide b. Portanto, eu não posso supor que a e n sejam primos entre si, eles têm que ter um fator em comum. Agora vamos provar a volta. Vamos supor que D seja máximo divisor comum e vamos mostrar que esse A, portanto, corresponde a uma classe que é divisor de zero em Zn. Por ser máximo divisor comum, ele pode ser escrito como uma combinação de A e N. E quando a gente estuda as classes, essa parcela vai embora, né? Porque a classe do N em Zn é zero. Sobra simplesmente que a classe do D é a classe do A vezes a classe do X. Bom, como D é divisor de N, eu posso dividir N por D e isso vai dar um número K. Agora eu vou pegar esse K, portanto, e vou multiplicar nessa igualdade. Então, D vezes K é igual a X vezes K. Tá bem? Bom, D vezes K, pela definição do próprio K, é a classe do N que dá zero. Então, AXK é igual a zero. Eu posso desmembrar de tal forma que a classe do A vezes a classe do XK é a classe do zero. Então, o A barra ele é diferente de zero e multiplicado por alguém que é diferente de zero dá zero. Portanto, um domínio de declinidade vai ocorrer para ZP quando esse Pzinho for primo. Por quê? Bom, porque para existir os divisores de zero, o divisor de zero, né, ele corresponde a um número que tem fator comum com o número que está aqui. Mas se esse número for primo, ele não tem fator comum com ninguém. Então, ninguém vai ser divisor de zero. Portanto, um anel em que ninguém é divisor de zero, ele é um domínio de integridade. Agora, só uma observação que às vezes as pessoas confundem, gente. Divisor de zero não é a mesma coisa que divisor. Quando eu digo que A é divisor de N, eu digo que A é um fator de uma decomposição de N. Quando eu digo que A é divisor de zero de Zn, em primeiro lugar é a barra, eu estou dizendo que ele é diferente de zero e existe um outro diferente de zero, tal que o produto seja zero, né, em termos de classe de equivalência. Tá ok? Então, ser divisor não é a mesma coisa que ser divisor de zero. Portanto, não é difícil encontrar os divisores de zero de Zn. Basta pegar o N e estudar os fatores em comum. Como que a gente faz isso? Bom, a gente vai lá numa aritmética elementar, né, pega Z35. 35 decompõe em fatores primos, dá 5 vezes 7. Então eu vou listar os múltiplos de 5 e de 7 menores do que 35, que são esses aqui. Agora eu reúno todos eles num conjunto e eles vão formar os divisores de zero, né? As suas classes correspondentes vão ser os divisores de zero de Z35. Z36, mesma coisa, eu decomponho fatores primos, aí eu pego os múltiplos de 2 e de 3 e reúno todos, né? Vai dar um conjunto grande, se reunir todos os divisores de 2 e 3, comuns e não comuns. E, portanto, as suas classes de equivalência correspondem a todos os divisores de 0 de 36. Observe que Z36 tem muitos divisores de zero, né, gente? Agora nós vamos falar sobre os inversíveis em Zn. Vamos voltar às tabelas? Vejam, em Z2 o 1 é inversível. Agora eu quero saber quanto que o resultado dá 1, né, gente? Em Z3, o 1 e o 2 são inversíveis. Em Z4, o 1 é inversível e o 3 também. O 2 não é inversível, mas observem curiosamente que ele é divisor de zero. Em Z5, o 1, o 2, o 3, o 4, ou seja, todos os elementos não nulos
são inversíveis, perdão. E em Z6, apenas o 1 e o 5 são inversíveis. Mas observem mais uma vez que o 2, o 3 e o 4, que não são inversíveis, são divisores de zero. Será uma coincidência isso? Quem não é divisor de zero é inversível? Quem não é inversível é divisor de zero? Não, não é coincidência, porque nós provamos na aula anterior que um elemento é inversível se somente se ele não for divisor de zero. E, portanto, ele é divisor de zero se somente se não for inversível. O que significa? Então, quando você pega o Zn, quem for inversível não é divisor de zero. Quem for divisor de zero não é inversível. Portanto, quando P é primo, nós vimos que isso é um domínio de integridade, não é? Zp é um domínio de integridade, portanto, ele não tem divisores de zero. Se ele não tem divisores de zero, então todos os seus elementos são inversíveis, não nulos. E, portanto, Zp é um corpo. Ou seja, quando o índice aqui, o número for um número primo, ele é mais do que domínio de integridade, ele é um corpo. Não é difícil, portanto, verificar quando que um elemento é inversível. Em Zn, agora pensando no n qualquer. Quando ele for primo entre si com n. Porque nós vimos agora há pouco que ele é divisor de zero quando tiver fator em comum. Então, ele vai ser inversível quando não tiver fator em comum. Por exemplo, para eu considerar os inversíveis de 35, eu vou pegar todo mundo que não tem fator comum com 35. Portanto, basta pegar aquela lista anterior que fizemos, certo? E pegar o complementar dela. Eles vão ser os inversíveis. Mesma coisa para o 36. Curiosamente, quando nós estudamos divisores de zero em Z35, havia poucos divisores de zero. E, portanto, haverá muitos inversíveis. E, de uma forma contrária, em Z36 tinha muito divisor de zero, portanto, tem poucos inversíveis. Então, é isso aí, pessoal.